Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, após ter feito uma bela introdução na aula anterior, agora nós vamos diretamente à vocação e à juventude de Moisés. E para iniciarmos bem, vamos implorar a Deus com muita humildade que Ele envie a todos nós o Teu Espírito Santo para ensinarmos aquilo que devemos ensinar e aprender aquilo que Ele nos instruir. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer e como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, vamos iniciar o capítulo 2 do livro do Êxodo, e sempre é bom recordar que seria muito bom se você acompanhasse esses momentos de ensinamentos, de aprendizados com a tua Sagrada Escritura. Seria bom, tá? A minha Sagrada Escritura, eu já indiquei isso em aulas anteriores. Eu sempre costumo andar com uma caneta, com um pincel colorido, porque eu vou anotando, vou marcando nela aquilo que você olha sempre como uma chamada de atenção, para você refletir, para você pesquisar, para você analisar o que este ou aquele teólogo diz, o que o magistério da igreja nos ensina a respeito e assim por diante, tá? Então é interessante você estar sempre acompanhando com a sua Sagrada Escritura em mãos, tá? A não ser se por cargas d'águas você acompanhar esses ensinamentos, essas aulas, talvez de uma forma mais ativa, De repente você esteja escutando no carro, no seu iPhone, no seu celular, andando ou sentado em uma praça, enfim, Mas, na sua casa, propriamente dizendo, se for este momento que eu julgo ser ideal, ali você teria as suas anotações também, para que a sua fé cristã, a partir do batismo, ela se torne ainda mais consistente, tá? Mais consistente ainda. Não se esqueça disso. Ao final desse curso, você terá uma fé mais enraizada, tanto na Sagrada Escritura, como naquilo que o magistério da igreja, os teólogos, os grandes santos e santas da igreja sempre nos ensinaram e nos ensinam até hoje. Capítulo 2 do livro do Êxodo, ele diz assim: nascimento de Moisés. Olha só como que são as obras de Deus. Você já começa a notar que o nascimento
grandes personagens bíblicos, né? É interessante, né? Eu não gosto de usar muito esse conceito personagens. Eu sou mais a favor de utilizar heróis bíblicos, porque personagens soa aquela impressão de que é simplesmente uma visão fictícia, enquanto na realidade não é. É algo real. O que aconteceu na Sagrada Escritura é real. Nascimento de Moisés. Vamos ver um nascimento de um grande herói bíblico. Diz assim: certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses, e como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e pés, colocou dentro a criança e o depôs nos juncos, à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que iria acontecer. Vale a pena aqui recordar que nas aulas anteriores nós falávamos do crescimento do povo hebreu e que o rei, o faraó, do Egito, ele ficou preocupado com isso e queria então eliminar os filhos, os primogênitos que nascessem, os homens. Aliás, não só os primogênitos, mas todos os meninos homens ele queria que as parteiras assassinassem, jogassem no rio. Então aqui já se trata de um nascimento que podemos dizer prodigioso da parte de Deus. Não vamos falar miraculoso, porque o milagre, na visão de Santo Tomás de Aquino, ele traz uma interferência direta de Deus, E aqui podemos dizer que seja um grande prodígio de Deus, porque Deus ele vai conduzindo toda aquela situação para que algum bem dela seja extraído. Tá? Vamos ver que bem é este. Então, aqui está uma criança nascendo em meio àquele contexto de assassinato, que o rei mandou matar todas as crianças. Isso daqui nos faz lembrar um pouquinho, faz um pequeno liame com o Novo Testamento, quando Jesus nasce. Os reis magos visitam Jesus e naquele contexto o rei Herodes pede para que os reis magos encontrem onde está o menino Jesus, o novo rei de Israel. E o pedido de Herodes é que ele fosse avisado, porque ele queria ir adorar o menino Jesus. Bom, nós bem sabemos que isso é mentira do rei Herodes. Ele queria saber onde estava o menino Jesus para assassiná-lo. Tanto é verdade que depois do encontro dos reis magos com o menino Jesus, eles se convertem, nascem uma conversão. Nós vamos falar mais detalhadamente de todos esses pormenores quando nós chegarmos no Novo Testamento. Tá? E quando eles se convertem, o rei Herodes fica sabendo que os reis magos não voltam para avisá-lo, e ele, furioso, manda assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos naquela região. Um pequeno liame. O rei do Egito manda assassinar os meninos e uma criança é salva. Moisés, a prefiguração de Jesus no Novo Testamento. Naquela ocasião, muitas crianças foram assassinadas, infelizmente. Mas Deus, como Ele confiou a proteção do menino Jesus e da Virgem Maria a São José, este mesmo Deus se revelou a José em sonho. São Mateus capítulo 2, nós vamos ver isso. Tá? Já estou dando um pequenino spoiler, tá?
uma pequenina, né, vamos aqui utilizar um linguajar mais próximo de nós, né, um pequeno tiragosto do que será o Novo Testamento. Então, Deus ali se revela em sonho a José e diz para ele sair daquela região, né, e voltar para o Egito, ir para o Egito, até que tudo melhore. E aí, quando o rei Herodes é assassinado, Deus novamente se manifesta a José e fala: agora pode voltar. Olha, eu não sei você, mas eu fico vislumbrado quando me deparo com esses cenários, os quais Deus sempre ele se mostra cuidadoso com todos os seus filhos, com todos aqueles que acreditam nele. É fantástico. Então, voltando para Moisés. Então, apesar de muitos meninos terem sido assassinados já no ventre ou logo pós-parto das hebreias, uma criança, Deus, ele realiza um grande prodígio para que ela seja salva. Moisés. Moisés, então, o que vai acontecer? Ele nasce e agora ele é colocado numa cesta, né? Uma cesta de junco, né? Tapado ali com uma espécie de argamassa, para você entender melhor, né? Uma espécie de massa que eles faziam ali com barro, com argila, e ficava uma espécie de barro grudento, né? Como se fosse hoje a fabricação de algumas casas mais antigas, sobretudo assim aquelas casas de cunho indígena, de matriz africana principalmente, que muitos utilizam esse material pela precariedade, né, de suas finanças, obviamente, e também devido aos locais de não terem se desenvolvido, né, de maneira adequada. Então utilizam lá uma espécie de mato, junco. Aqui, no caso, é junco, né, porque tinha muito naquela região. Junta o barro com o junco e faz uma cesta, modela. E é interessante, então, você notar como um belo aprendizado parece ser algo muito simples, parece ser algo que não tem força, parece ser algo impotente. Imagine você, por exemplo, uma cesta de junco com barro no meio do rio. Você enxerga ali toda a fraqueza daquilo, porque uma força maior da água corre o risco de tombá-la, de levá-la a um naufrago, ela ser naufragada. Mas é o que nós vamos ver também em São Paulo, no Novo Testamento, né? É na fraqueza que Deus manifesta a sua força. Guarde bem isso. São ensinamentos preciosos a fim de que a sua fé cristã, sobretudo desde o batismo, ela comece a ganhar um rumo ainda mais potente com a manifestação de Deus em sua vida. Deus, então, ele vai cuidar desta pequenina cesta e dessa criança. Lá dentro, uma criança inofensiva. Fora, uma cesta que aos olhos dos outros parece frágil e fraca. Mas não se esqueça, aquilo que Deus
guarda e conduz contém as maiores potencialidades da força de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar em cada aula. Guarde bem essas lições em sua memória e em seu coração. Vamos acompanhar o que vai acontecer agora nos próximos passos da vida de Moisés. Ele vai ser salvo daquele rio. Quem vai tirá-lo de lá? O que vai acontecer no crescimento dele? Veremos tudo isso nas próximas aulas. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.